Hoje nós vamos ouvir da parte do Senhor uma palavra que está em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. E a boa notícia é que eu vou ler ele todo. Todo? Todo. Vamos lá. Todos já abriram Hebreus, capítulo 9. Aumenta um pouquinho ali, Zé. Depois eu faço o Movie Maker, não tem problema não. Hebreus, capítulo 9. Começa assim. O título é: Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, isto é, da época de Moisés, eram imperfeitos e ineficazes. É o título do texto bíblico. Vamos lá. Então, repetindo, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava, olha o verbo, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os, está no plural, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Eu vou continuar, mas vamos dar uma paradinha, assim como também no texto bíblico dá uma paradinha. O que está mostrando aqui? Eu vou dar uma introdução para a palavra. Está mostrando aqui que houveram 2 tabernáculos. E ele descreveu o primeiro tabernáculo
que ele tinha a parte anterior, isto é, a primeira parte, onde se encontrava o candeeiro ou candelabro, que tipifica Jesus Cristo e a sua igreja, a mesa, a exposição dos pães. Pães já estava apontando para Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu e deu a sua vida na cruz. E esse lugar se chamava Santo Lugar. Mais interiormente, após o grande véu, se encontrava uma parte, ainda no tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos. Isso é lá na época de Moisés, lá no Antigo Testamento, na primeira aliança, antes de Jesus vir como homem na terra. E nesse Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, toda de ouro. O ouro tipifica, aponta para a glória de Deus, porque é um metal incorruptível e nobre. E a Arca da Aliança tinham elementos de milagres que Deus operou dentro dela, que eu não vou entrar agora, senão daria uma outra palavra. Por cima dela tinham os querubins, tipificando que diante do trono existem os querubins adorando ao Senhor de dia e de noite. E naquela época, os sacerdotes, se você lê o Antigo Testamento, vários textos do Antigo Testamento, naquela época os sacerdotes, eles imolavam, eles sacrificavam animais sem defeito e pegavam esse sangue e aspergiam em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. Na realidade, isso tudo estava apontando para Jesus. Porque todo esse sacrifício que era feito ali era ineficaz e por isso tinha que ser feito anualmente. Porque era ineficaz. Porque animais não substituem homens e mulheres. Então isso era ineficaz. E até fala aqui no versículo 9 que eles eram ineficazes para aperfeiçoar aqueles que estavam prestando culto. Porque aquilo era um culto que eles faziam. Mas o que eles faziam era só simbólico. Não podia purificá-los por toda a eternidade. Mas aquilo era feito até o tempo oportuno de reforma, diz no versículo 10. E que tempo oportuno é esse? Foi a vinda de Jesus Cristo. Vamos continuar. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, isto é, Jesus Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou Jesus no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, isto é, sem defeito, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Stop, porque esse texto é bem difícil. Vou continuar, vou dar uma explicadinha até aqui. O que falou nesse pedacinho que nós lemos? Que Jesus Cristo, ele veio como cordeiro. Ele veio como aquele que ia dar a sua própria vida em sacrifício na cruz e derramar o seu sangue de uma vez por todas. Porque, como eu já havia dito, aqui mesmo na palavra, que o sangue de animais não era eficaz para a purificação, para a redenção e para a remissão de pecados por toda a eternidade. E aqui diz então que Jesus, ele veio e ele mesmo entrou no Santo dos Santos e deu a vida dele para nos dar eterna redenção. E ele mesmo é o tabernáculo que não foi construído por mão de homens. Ele não é mais aquele tabernáculo que foi citado aqui anteriormente. Ele é um tabernáculo incorruptível. Até mesmo porque todos os dois templos e a tenda, todos já foram destruídos. Por isso existem o muro das lamentações lá em Jerusalém, onde os judeus ficam se balançando e botando papelzinho com pedido e ficam com a Torá lá se balançando e se lamentando, porque o templo foi destruído e eles não creem em Jesus como tabernáculo incorruptível, onde nós podemos habitar e ter intimidade com Deus, e por isso eles se lamentam. E Jesus, ele se ofereceu a Deus, ele mesmo, por vontade própria. Ele se deu por nós, como um cordeiro sem mácula, como um cordeiro sem pecado. Para quê? Para que nós fôssemos purificados dos pecados e a nossa consciência fosse lavada das obras mortas que geram morte. Então possamos servir a Deus vivo de todo o coração. E possamos então receber a promessa de eterna herança. E que herança é essa? Viver eternamente com Deus vivo e maravilhoso.